Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu
noite, a paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, amado do Senhor Jesus, seja bem-vindo em mais uma transmissão do Ministério Fonte da Vida, transmissão de um culto online, e estamos com os corações cheios de alegria pela oportunidade que Deus nos concede mais uma vez de estar na sua presença, como igreja, como povo de Deus, para celebrá-lo em culto, prestar a Deus a nossa adoração e o nosso louvor através dessas ferramentas maravilhosas, tecnológicas da internet, que nos permitem ir aonde não imaginamos e estar próximo de você em nossos corações, mesmo que não estejamos próximos presencialmente. E o mais lindo de tudo isto é que você pode louvar conosco, você pode cantar conosco, você pode adorar conosco, você pode orar conosco, você pode conosco prestar culto a um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em especial neste momento que nós estamos vivendo, nesse novo normal, nesse tempo de pandemia, onde o cuidado social ainda é muito importante para todos nós. Bem sabemos que algumas igrejas estão com o seu trabalho presencial acontecendo e louvamos a Deus por essas excelentes iniciativas, em especial daqueles líderes que estão fazendo com todo zelo, com todo cuidado, até mesmo de maneira excessiva, para dar segurança aos seus membros, mesmo sendo forçados a um quantitativo menor, para que não haja aglomeração, mas Deus seja louvado por tantas iniciativas maravilhosas, assim como essa, como estamos fazendo, pois para nós que fazemos parte do grupo de risco, o melhor procedimento ainda é o distanciamento social. Mas, independente da necessidade de fazermos o distanciamento social, podemos, para a glória de Deus, juntos celebrar ao Senhor. Portanto, nos permita dizer mais uma vez, que bom que você está aqui conosco, que bom que juntos podemos verdadeiramente em nossos corações celebrar ao Senhor e apresentar-nos diante dele com cântico e mais ainda prestar a ele o culto que lhe é devido. Portanto, meu amado, minha amada, seja mais que bem-vinda em nome do Senhor Jesus e que Deus possa grandemente abençoar a todos nós mais uma vez, continuamente, e em nome de Jesus. Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que o senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o Senhor respondeu: você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar como uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo, ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor: e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais: Senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o Senhor retrucou: não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou: por que o Senhor a fez assim tão suave? E Deus respondeu: eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse: Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o senhor que o senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse: isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou: o que é uma lágrima, senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse: as lágrimas
são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo que disse: és um gênio, Senhor, pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse: sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem. Leitura que faremos do texto sagrado para pensar, refletir, que se encontra no Salmo 32, do verso 1 até o verso 6. Quero insistir ao coração e entendimento dos amados irmãos que muitas vezes nós temos dificuldade para pedir as coisas a Deus ou falar com Deus. E os salmos nos ensinam a falar com Deus. Leitura que faremos para a nossa meditação, para o nosso entendimento do Salmo 32, verso 1 até o verso 6. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Que Deus abençoe mais uma vez a leitura da sua palavra aos nossos corações e que nós possamos aprender a usar palavras tão lindas para expressar ao nosso Deus a gratidão e o reconhecimento do que Ele tem feito a favor de cada um de nós. A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa vazio
o coração. Amar não são palavras traiçoeiras, alegrias, mas um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido a Deus. Deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação. Deixa quebrar coração de pedra, coração de pedra. Amar não são palavras traiçoeiras, alegrias, mas um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido a Deus. Deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação. Deixa quebrar coração de pedra, coração de pedra, coração de pedra, coração de pedra. Glória a Deus. Esse Deus maravilhoso e tremendo em todo o tempo seja alvo do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão, do reconhecimento da sua bondade para com as nossas vidas. Texto para nossa meditação, para refletir, pensar e permitir que o Espírito Santo de Deus traga aos nossos corações o entendimento ou a amplitude do entendimento, se encontra no Salmo 51, apenas o verso 10. Leitura para que possamos colocar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, a nossa meditação, no auxílio do Espírito Santo, para ampliar a nossa compreensão, mais uma vez, no Salmo 51, apenas o verso 10.
e declara assim o texto sagrado: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Coração puro, espírito reto. Curvemos os nossos corações, o nosso entendimento e peçamos mais uma vez, por intermédio da oração, que o Espírito Santo do Senhor venha nos auxiliar, tanto no explanar a palavra de Deus, quanto no entendimento. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão repousa em nossos corações, mesmo tendo plena consciência, Pai, do tempo de extrema adversidade que o mundo está vivendo e, em especial, a nossa nação, o Brasil, pois esta pandemia está chegando a números, a agravamentos jamais vistos e, infelizmente, Pai, os homens já não sabem o que fazer. Os homens já não têm resposta para dar diante de tamanha dificuldade. Pedimos, Pai, humildemente a Tua misericórdia e a Tua graça e favor sobre a vida e, em especial, das famílias que estão enlutadas ou ainda, Pai, vivendo o drama de terem os seus parentes adoecidos. Entra com providência dos céus, Pai, e tudo opera segundo o Teu querer e a Tua vontade. E mais uma vez, Pai, nos auxilia no pensar, no meditar, ó Pai, no ministrar a Tua palavra, pois dela vem a verdade, Pai, que é esclarecedora, reveladora, traz entendimento, Pai bendito, e como ela declara dela mesma, ela é apta para fazer o ser humano discernir aquilo que está no seu coração e com bom entendimento, Pai, caminhar esse caminho maravilhoso que se chama Jesus Cristo. E assim, com gratidão em nossos corações, oramos e o fazemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 51, Salmo de Davi. Ele é uma oração, uma súplica, um clamor de arrependimento da parte de Davi. Ele escreve este salmo depois que o profeta Natã veio até ele e diante dele denuncia o seu pecado de adultério com Batseba, esposa de Urias, o heteu, a quem Davi, depois de saber que Batseba estava grávida, pois teve encontro sexual com ela, planeja com Joabe o assassinato de Urias. Neste salmo, Davi suplica a Deus por misericórdia, clama pela sua benignidade, pois, entendendo o seu pecado, ele declara neste salmo: pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Está lá, Salmo 51, verso 3. E reconhece, claro, a sua natureza pecaminosa, como é de cada um de nós, e assim diz: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Como é interessante observar que este homem, ele entende com clareza o perfeito momento em que ele estava vivendo. Chama-me a atenção esta consciência clara, plena, perfeita de Davi quanto aos seus atos contra Deus. A verdade é que suas ações desonraram Batseba e o seu plano de enviar Urias à frente do campo de batalha fez com que ele fosse morto em batalha. Contudo, Davi entende que as suas ações não foram direcionadas às pessoas, mas foram contra o seu Deus, e então ele afirma: contra ti. E somente contra ti pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, está descrito no verso 4. Que consciência gloriosa, maravilhosa, que nos faz entender por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus.
O Salmo 51 retrata esse clamor, o clamor de um homem profundamente e verdadeiramente arrependido de ter pecado contra Deus em suas ações e certamente pensamentos. Arrependido, isto é, decidido a abandonar a sua iniquidade, a vontade de pecar, clama por purificação. E assim diz: purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Verso 7. Observe que o isopo era uma planta preparada em forma de molho, né? Usada nos rituais judeus ou judaicos para a purificação, para a aspersão. O povo de Israel no Egito usou desta mesma planta para aspergir o sangue nas portas, nos umbrais das portas, a fim de que o anjo da morte não os atingisse. Ao ter plena consciência do seu pecado, que muitas vezes falta para tantos de nós nesse presente tempo, Davi percebe que a sua alegria se esvai. E nós podemos afirmar, ao observarmos, que quando o homem peca e peca contra Deus, pois nós pecamos contra Deus, a alegria acaba, a alegria se esvai. A palavra de Deus nos ensina com extrema clareza quando lemos: pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, verso 10, a parte B. Perceba, querido, amado, amada do Senhor Jesus, que a prática pecaminosa, a natureza pecaminosa do ser humano, ela investe contra Deus, muitas vezes, ou na grande maioria, nas ações contra pessoas. Como também é o próprio Deus que restaura a nossa alegria e prazer de servi-lo. Está descrito no Salmo 100, no verso 2, servi ao Senhor com alegria. Em pecado, ou em pecado oculto, como está declarado no Salmo 32, verso 3 também de Davi, enquanto escondi meus pecados, diz o texto sagrado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ora, o texto sagrado mostra claramente que a palavra de Deus, o ser humano em pecado ou com o seu pecado oculto, não tem alegria em servir a Deus, mas definha, vai paralisando, chega até desejar nada fazer em prol do reino de Deus. Alguns retrocedem de tal maneira que chegam a negar a fé. Neste presente tempo, observamos que esse quadro clínico, podemos assim dizer, tem sido uma constante entre nós. Quando não há esse apelo para a emoção, e no apelo para a emoção, promessas que não foram feitas por Deus são declaradas para o ser humano e ele vai em busca de respostas e soluções terrenas e materiais e acaba fugindo da essência melhor, que é servir a Deus com alegria, proclamando a mensagem da cruz e o amor de Deus ali revelado no sacrifício glorioso de Jesus na cruz do Calvário. No verso escolhido para a nossa meditação, para a nossa reflexão, o verso 10 do Salmo 51, Davi chega a esse entendimento pleno de que o seu pecado produzira consequências terríveis, até a alegria da salvação fora perdida. Ele declara: torna a dar-me a alegria da tua salvação, está no verso 12. Reconhecendo sua pequenez, falibilidade, como descreveu o apóstolo Paulo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19, Davi suplica pelo agir de Deus sobre a sua, não apenas as coisas da sua vida, mas principalmente sobre a sua natureza, sobre o seu caráter,
sobre a sua personalidade, seu modo de viver, seu estilo de vida e declara: cria em mim, renova em mim. Observamos neste presente tempo quantas orações são direcionadas para o resultado das ações que foram praticadas. Todo pecado traz a sua consequência. No caso de Davi, diante de Betseba, basta apenas estudarmos um pouco, lermos um pouco a palavra de Deus e teremos a clareza da consequência deste pecado. Mas observa que Davi estava preocupado com uma mudança interior, com o seu caráter, com a sua personalidade. Ele sabia muito bem quem ele era, ele estava preocupado com o seu modo de viver. O fato de agora ser rei não lhe dava o direito de fazer qualquer coisa, inclusive pecar contra Deus. Que afirmativa linda! Cria em mim, renova em mim, traz para o seu interior a ação de Deus sobre a vida dele. Primeiro, um coração puro é o que Davi pede. Cria em mim um coração puro. Com certeza, quem tem um coração puro vive para agradar a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. O ser humano nasce com o coração impuro, isso é verdade, porque o pecado corrompeu a humanidade e sozinho uma pessoa não consegue se purificar ou se autopurificar, porque só Deus tem o poder de limpar os nossos corações do pecado. E como Deus fica feliz quando uma pessoa quer ter verdadeiramente um coração puro. Mas para que tenhamos um coração puro, isso não vai acontecer de repente, num passe de mágica. Não, é uma construção dia após outro dia. Demanda tempo, demanda esmero, demanda força, demanda dedicação para que verdadeiramente Deus venha transformar as nossas vidas, e isso vai acontecendo aos poucos. Portanto, melhor orientação: ore diariamente, regularmente, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus de dia e de noite e entregue as suas atitudes e maneira de pensar e viver para serem influenciadas pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que é a ação de Cristo na vida de cada um de nós. E desta forma, o meu, o seu, o nosso coração pode ser purificado na jornada da nossa vida. Davi entendeu isso. Observe que o Salmo 51 é escrito no princípio do seu reinado. E ele foi aprendendo cada vez mais até chegar à estatura do que declaramos hoje, homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 51 temos uma bela lição, ou belas lições que podem nos auxiliar a ter um coração purificado segundo o desejo do nosso Deus. Esse mesmo texto ele propõe: renova em mim um espírito reto. Esta expressão certamente ela traz uma amplitude muito grande, porque um espírito reto é o que pode e deve se renovar a cada dia, como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, para que haja uma renovação diária do nosso entendimento. Um espírito reto se torna contrito, quebrantado, ele verdadeiramente crê em Deus e na sua palavra, e pela sua palavra deixa-se purificar. Ora, ele também reconhece os seus conflitos, e como há conflitos muitas vezes internos em nós mesmos, Davi entendeu isso, e penso que cada um de nós tem a perspectiva e a possibilidade de entender o quanto os seus conflitos internos são ferramentas para a ação do inimigo das nossas almas. Um espírito reto busca a verdade, repousa na verdade e, como diz o texto sagrado, não se assenta na roda dos escarnecedores.
Talvez a maior característica de um espírito reto seja esta declarada por João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que palavra poderosa João Batista deixa para cada um de nós. Compreender que é necessário que nós venhamos diminuir e ele crescer não é um sentido figurativo, mas é um sentido do nosso interior. Permitir que ele cresça dentro de nós, como declara Paulo, até que Cristo verdadeiramente seja formado em nós, até que possamos aprender, caminhar, crescer, edificados, avançar para a estatura perfeita ou a perfeita varonilidade. Ter entendimento, ter maturidade. Neste presente tempo, como a imaturidade tem sido alvo do coração de tantas pessoas, tornando que os seus espíritos não se tornem em retidão para Deus. O texto joanino salta-nos aos olhos. Essa necessidade de que no nosso interior, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa vontade própria, temos a arrefecer todo o desejo próprio pessoal para permitir a vontade de Deus, que é o desejo de Deus para a nossa vida, possa se aflorar cada vez mais. Não arvorar, aparecer, não arvorar, querer mostrar que é mais que alguém que faz melhor do que outro, de maneira nenhuma, deixar tudo isso de lado. Davi era rei em Israel, ungido e escolhido pelo próprio Deus, em que Deus declara que fez aliança com a casa de Davi. Davi reconhece a sua pequenez, reconhece que é necessário ver, ou que era necessário à sua época, expressão popular, baixar o seu ego, baixar a bola, como o pessoal declara naturalmente em perfeito carioquês. Abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. Já no início do seu reinado, ele vive a experiência da tentação, de ceder ao pecado. Compreende que tudo isso é fruto de elevar-se aquele pastor de ovelhas apequenado que estava por detrás das malhadas, como diz o texto sagrado, mas chamado por Deus, apresenta-se para Samuel e é ungido rei para reinar em Israel. E agora ele vive esse momento. Que dirá cada um de nós, se não entendermos que é necessário que a vontade dele, a palavra dele cresça sobre a nossa vida, não conseguiremos fazer uma súplica como Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Este é um presente tempo em que nós, povo de Deus, em especial, que vivemos nesta nação chamada Brasil, precisamos suplicar uma ação de Deus, não apenas para promover milagres de cura, ou bênçãos de prosperidade, ou realizações, mas de mudança interior, uma perfeita metanoia, transformar-nos em verdadeiras criaturas. Precisamos suplicar a Deus que venha a agir no nosso interior, agir na nossa natureza, no nosso caráter, purificar aquilo que está impuro e nos tornar limpos para vivermos verdadeiramente louvando, exaltando e glorificando o nosso Deus, não apenas no falar, não apenas diante de um templo religioso, não apenas diante de cenários como que nós estamos hoje, mas na nossa vida prática. Um testemunho que verdadeiramente glorifique a Deus. E isso só é possível quando, primeiro, reconhecemos a Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida e permitimos que o seu Espírito Santo faça morada em nós. E ele, Espírito de Deus, vai promover todas essas transformações. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que oração linda, maravilhosa e exemplar para cada um de nós.
como já declaramos, os salmos são uma forma que Deus deixou para nós aprendermos a orar com inteireza de coração. Observe que todo o texto sagrado Deus está falando ao homem, mas através dos salmos Deus ministrou ao coração dos homens como falar com ele. E é pela sua palavra que nós aprendemos a orar, a suplicar e a clamar. Quero deixar essa pequena reflexão, essa pequena meditação no seu coração. E a minha simplória oração, mais uma vez, é que o Espírito Santo de Deus aprofunde, complemente no seu coração, no seu entendimento, no seu espírito, aquilo que é a voz, a palavra, a dinâmica humana e tudo que nós estamos fazendo não pode fazê-lo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Curva o seu coração e vamos entregar a meditação da palavra de Deus aos nossos corações, ao nosso entendimento e pedir uma ação de Deus clara para trabalhar no nosso interior, no nosso íntimo, na essência daquilo que somos, para nos tornarmos aquilo que Deus espera de cada um de nós, seus filhos. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, que a Tua palavra encontre lugar em cada coração, em nossos corações, em nosso entendimento, Pai. Que lição linda a Tua palavra traz para nós, de uma mudança, Pai, que está e precisa ser realizada no nosso interior, na nossa mente, na nossa forma de pensar, no caráter, Pai, na personalidade, no que verdadeiramente somos, pois diante de Ti todas as coisas estão nuas e patentes, nada escapa ao Teu olhar. E nós não podemos, Pai, enganar a nós mesmos e muito menos os outros, e sabemos que é impossível ao homem enganar a Ti. Tudo Tu já conheces, tudo Tu sabes, Pai, e nós pedimos mais uma vez uma ação de Deus, ó Pai bendito, através do Teu Santo Espírito, para trabalhar no interior de cada um de nós, produzir uma verdadeira mudança, uma perfeita metanoia, de maneira para que nós possamos nascer de novo, para contemplar o Teu reino e no processo da santificação, Pai, no processo que o Teu Espírito faz no interior de cada um de nós, nascer da água e do Espírito para, como declara a Tua palavra, poder entrar no Teu reino. Pai bendito, Deus maravilhoso, leva o maior milagre aos nossos corações, que é o milagre da salvação, da vida eterna, de nomes escritos no livro da vida. E assim, ó Deus, com gratidão em nossos corações, com a certeza, Pai, de que Tu estás trabalhando e continuará trabalhando a favor de nós para essa maravilhosa transformação, de modo que um dia possamos viver para todos sempre na Tua presença, com gratidão em nossos corações. Assim oramos, Pai, e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, ricas, doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as nossas vidas, e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração, que Deus maravilhosamente abençoe a sua vida. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior no ar que me render e Te adorar. Tu
tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cego, teu amigo me tornei. A ti, Jesus. Irmãs, cantem. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Agora eu quero convidar todos os homens para cantarem. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas todos, Não sou apenas servo, teu amigo. teu amigo me tornei. Te louvarei.
Glória a Deus. Chegamos a mais um final de um culto online, de mais uma transmissão online do Ministério Fonte da Vida e glorificamos a Deus esse privilégio que temos, mesmo nesse distanciamento social, de estar próximo dos amados irmãos com os nossos corações, fazendo chegar até os amados irmãos a palavra de Deus, quer pela música, quer pela pregação da palavra. Rendemos graças a Deus que nos concede esse maravilhoso privilégio de estarmos juntos através dessas ferramentas poderosas e maravilhosas. Como também expressamos louvor e gratidão aos amados irmãos que fazem parte e apoiam esse projeto maravilhoso, quer através da oração, quer através da colaboração, quer através da divulgação do nosso canal no YouTube. Se porventura você não faz de nenhuma das formas e deseja assim fazê-lo, você pode nos abençoar através da oração, da cooperação e da divulgação do nosso canal no YouTube. E é interessante observar que ali temos vários playlists, onde temos os louvores, a meditação diária de 7 minutos, os nossos cultos e todo um trabalho que o nosso Ministério de Louvor tem feito para levar canções inspiradas ao coração dos amados irmãos, como também aqueles que estão participando conosco de maneira especial. Não deixe de dar uma olhada com mais amplitude no nosso canal do YouTube, para que você possa observar o carinho, a dedicação e o zelo com que estamos fazendo tudo isso para que a mensagem de Deus possa chegar ao seu coração. Pedimos continuamente oração dos amados irmãos pelo Ministério de Louvor, pela nossa vida, e reconhecendo que alguns elementos do Ministério de Louvor ainda fazem parte da equipe técnica que nos auxilia a construir todo esse projeto para que possamos levar esse trabalho com muito carinho, amor e dedicação até você. E que Deus possa grandemente, maravilhosamente abençoar a sua vida, o seu coração e toda a sua família. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.